Olá, apostador e apostadora da Lotomania. Como prometido, estou de volta trazendo novidades. Desta vez, estarei falando sobre o concurso 2035 da Lotomania, que será realizado hoje, dia 30 de 12 de 2019. Bom, para quem é apostador e acompanha a Lotomania, sabe que o prêmio principal está acumulado em mais ou menos 14 milhões de reais. E além de ser o maior prêmio da Lotomania neste ano de 2019, também será o último sorteio neste ano. A pedido de muitos inscritos do canal, estarei deixando algumas dicas e palpites para serem usados neste concurso. Mas antes disso, quero lembrar a todos que não existe nenhuma receita mágica para ganhar na loteria. Se existisse, pessoas com tal conhecimento iriam cobrar valores altíssimos para revelá-los. Isso se fosse revelado. O que temos disponíveis são dicas ou facilitadores para realizar pesquisas, filtros, geração dos jogos, impressão dos volantes e conferência dos resultados. Qualquer pessoa que fale por aí que tenha receita mágica, tabela mágica, combinação mágica, dica certeira para acertar sempre ou ganhar sempre, essa pessoa está mentindo, está tentando enganar você, então fique longe dessas pessoas. Agora, se a proposta apresentada é de auxiliar, de ajudar ou de agregar recursos para aumentar suas chances de ganhar na loteria, então essa pessoa é coerente e está falando algo dentro do aceitável. E falando em dicas, hoje vou disponibilizar gratuitamente dicas e palpites para lhe auxiliar nos seus jogos para este concurso. Estaremos usando o nosso gerador de combinações para a Lotomania e, através das estatísticas das dezenas dos últimos 50 concursos, estaremos analisando o que está acontecendo e quais as tendências dos últimos sorteios. Neste caso, vamos usar como base os concursos 1985 até o último concurso, o 2034. Primeira coisa, vamos lembrar que na modalidade da Lotomania são sorteadas 20 dezenas em um universo de 100 dezenas. Depois, também devemos lembrar que o apostador pode escolher até 50 dezenas dentro destas 100 disponíveis e marcar em seus cartões. Tendo essas primícias, vamos trabalhar primeiro com as 50 dezenas mais sorteadas dos últimos 50 concursos. Estas são as 50 dezenas mais sorteadas neste período. Podemos ver que a dezena 91 saiu 18 vezes, as dezenas 35 e 99 saíram 17 vezes e assim por diante. Então, o que estamos vendo aqui é que a tendência ou as tendências dos últimos 50 concursos é que essas dezenas estão saindo com maior frequência. Se eu fosse fazer um jogo usando este estudo, com certeza iria colocar grande parte dessas dezenas nos meus volantes. Agora vamos mostrar as 50 dezenas menos sorteadas nos últimos 50 concursos. Podemos ver que as dezenas 13, 14, 18, 36, 46, 67 e 94 saíram apenas 5 vezes nos últimos 50 concursos. As dezenas 51, 52, 60, 89 e 97 saíram apenas 6 vezes e assim por diante. Tendo essas informações, sabendo que essas dezenas têm saído pouco e, portanto, com a menor frequência, se eu fosse fazer um jogo baseado neste estudo, com certeza iria evitar usar muitas destas dezenas nos meus volantes. Iria usar algumas apenas, não muitas. Agora vamos falar sobre as dezenas mais atrasadas, ou seja, aquelas dezenas que estão há mais concursos sem serem sorteadas. Por isso falamos que são as dezenas mais atrasadas ou com maior número de sorteios que estão sem aparecer, sem serem sorteadas. Podemos ver nesta relação que a dezena 5 está a 21 sorteios sem aparecer. A dezena 82 está a 16 sorteios e a dezena 26 está a 14 sorteios. Já as dezenas 13, 18 e 45 estão a 13 sorteios sem aparecer.
Então, pessoal, quando uma dezena fica muito tempo sem aparecer, quando ela está muito atrasada, essas dezenas logo vão aparecer. Ou seja, são dezenas que estão próximo ou que está próximo o seu surgimento nos próximos sorteios. Sabendo disso, que estas dezenas estão há mais tempo sem sair, podemos entender que a qualquer concurso elas vão aparecer. Então, a gente deve usar algumas delas. E se eu fosse jogar baseado neste estudo, com certeza iria usar algumas destas dezenas. Pessoal, agora vamos falar sobre as dezenas pares e ímpares. Como sabemos que na Lotomania são sorteadas 20 dezenas de um universo de 100 dezenas, então temos disponíveis 50 dezenas pares e 50 dezenas ímpares que podemos escolher. Se em cada sorteio apenas 20 dezenas são sorteadas, então o máximo que pode ocorrer são 20 dezenas pares e nenhuma ímpar, ou o contrário, 20 dezenas ímpares e nenhuma par. É claro que devemos sempre utilizar as tendências para que possamos ter mais chances de acerto, mas isso não quer dizer que uma hora ou outra não vai dar zebra e sair uma combinação fora das tendências. Podemos ver aqui que nos últimos sorteios, nos últimos 50 concursos, 11 sorteios tiveram 10 pares e 10 ímpares. Ou seja, de 20 bolas sorteadas nos últimos 50 concursos, 11 deles tiveram equilibrados, saindo 10 dezenas pares e 10 dezenas ímpares. 10 sorteios entre os 50 tiveram apenas 9 dezenas pares e 11 ímpares. Em 8 sorteios dos últimos 50 concursos, teve 11 pares e 9 ímpares. Em 5 sorteios dos últimos 50 concursos, teve 5 jogos que saíram 13 pares e 7 ímpares. Bom, mas vendo assim a grande maioria com 22%, 20% e 16%, podemos falar então que a tendência dos últimos concursos tem sido 10 pares, 10 ímpares, 9 pares, 11 ímpares, 11 pares e 9 ímpares. Se a gente fosse fazer um jogo baseado nesse estudo, se eu fosse fazer um jogo baseado neste estudo, eu recomendo que você faça essa mesma analogia, eu iria usar jogos que teriam no mínimo 10 pares e 10 ímpares, ou então um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Por exemplo, em cada jogo que a gente pode colocar 50 dezenas, poderíamos colocar 25 pares, 25 ímpares, ou 20 pares e 30 ímpares, ou 15 pares e 35 ímpares, ou inverter, colocar ímpares primeiro e depois pares. Vai depender muito da sua estratégia quando for fazer os seus jogos. Mas como eu sempre digo aqui nas dicas e nos palpites, o ideal seria equilibrar proporcionalmente baseado nas dezenas que você irá escolher nos seus jogos. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou falar apenas sobre esses parâmetros, mas existem muitos outros que você poderia usar, poderia analisar e estudá-los. Como, por exemplo, as dezenas que estão dentro da média dos sorteios, como eu falei no vídeo do sorteio 2033. Também temos o mix das dezenas dentro da média, com a soma das dezenas mais atrasadas. Temos a somatória das dezenas, as ocorrências por linhas ou colunas, as sequências Fibonacci, entre outras. Tendo essas informações em mãos, essas dicas que eu apresentei hoje de forma gratuita para você, que são as 50 dezenas mais sorteadas, as 50 menos sorteadas, as 50 mais atrasadas, a ocorrência das dezenas pares e ímpares, a melhor dica que eu posso deixar para você é que você mescle um pouco de cada e distribua elas em seus volantes. Por exemplo, como cada volante pode se marcar até 50 dezenas, você poderia escolher uma combinação com 20 dezenas das mais sorteadas, com 20 dezenas das mais atrasadas, mais 10 dezenas das menos sorteadas. E lógico, equilibrar um pouco de par e um pouco de ímpar, de preferência a metade de cada. Outro exemplo que você poderia usar era colocar 20 dezenas das mais sorteadas, 15 dezenas das mais atrasadas, 15 dezenas das menos sorteadas, e colocar no mínimo 20 pares e no máximo 40 pares. Ao contrário, colocar no mínimo 20 ímpares e no máximo 40 ímpares. É claro, pessoal, volto a dizer,
a sorte é o fator mais importante na hora de fazer os seus jogos. O que estamos apresentando aqui são dicas, pois, como já disse anteriormente, que não existe nenhuma receita mágica para ganhar na loteria. Se existisse, pessoas com tal conhecimento iriam cobrar valores altíssimos para revelá-los. Isso se fosse revelado. O que temos disponíveis são dicas ou facilitadores para realizar pesquisas, filtros, geração dos jogos, impressão dos volantes e conferência dos resultados. Qualquer pessoa que fale por aí que tem a receita mágica, tabela mágica, combinação mágica, dica certeira para acertar sempre ou ganhar sempre, essa pessoa está mentindo, está tentando enganar você, então fique longe dessas pessoas. Agora, se a proposta apresentada é de auxiliar, de ajudar ou de agregar recursos para aumentar suas chances de ganhar na loteria, então essa pessoa é coerente e está falando algo dentro do aceitável. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que essas dicas sejam úteis e se você for abençoado por Deus e se nossas dicas estão lhe ajudando a pontuar, não esqueçam da gente, fazendo uma doação de qualquer valor, comprando nossos geradores. E você que não pode ajudar com alguma doação nem comprando nossos geradores, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like e compartilhando em todas as suas redes sociais. Um forte abraço, muita sorte, prosperidade, sucesso em seus jogos e na vida!